Ok, meus irmãos? Você é vergonhoso, é tímido, envergonhado? Ou você é um cara, como é que os jovens falam? Sei lá, desencanado? Como é que é? O que você acha? Do que você tem vergonha? Como é que é? Descolado, nem aí. Do que você tem vergonha? Você não está nem aí porque os outros pensam de você. Como é que você se veste? Você fica muito preocupado. Isso aqui não usa mais. Seu cabelo. Quanto tempo você fica diante do espelho ajeitando aquela pontinha rebelde lá, que você não quer que fica para baixo, quer que fica para cima? Agora é o contrário. Antigamente a gente queria pôr para baixo. Agora tem que pôr para cima. O gel. Quantos litros de gel você gasta por mês? Hein, galera? Como é que é o negócio aí? Tem vergonha de alguma coisa na sua vida? A pior experiência que alguém pode ter é ter vergonha de si mesmo, né? Se envergonhado que é. E nós queremos falar essa noite sobre isso. Precisa ser um pouco sem vergonha. Não no sentido pejorativo daquele que não tem caráter, respeito, dignidade, mas de não ter vergonha de ser o que se é, de não termos vergonha de sermos de Jesus, de sermos autênticos cristãos. A semana publicou mais um pouco a respeito do censo que nós tivemos em 2010 e o resultado que foi mais uma vez colocado com mais amplitude agora em 2012 mostrou o crescimento das igrejas evangélicas, ou não das igrejas, perdão, o crescimento da parte da população que se diz evangélica. Que o censo pergunta direto à pessoa qual é a sua religião, e a pessoa responde com um conceito que ela tem para si do que é a sua religião. Não o que as igrejas pensam, o que as pessoas dizem. O que as pessoas pensam de si no que diz respeito à sua religião. A pergunta é feita diretamente para elas. Não significa que essas pessoas estão na igreja, não significa que elas sejam batizadas. Pessoas que frequentam algumas igrejas e assumem aquela fé e dizem: eu sou aquilo ali, eu sou evangélico. Para a igreja ele pode até nem ser, porque a igreja tem seus padrões de avaliar a adesão. Mas essa população cresceu mais de 40% em 10 anos. Isso é bastante. Você tem vergonha de ser de Jesus? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus num texto muito conhecido. Você poderia até fechar a palavra de Deus nesse texto. Que é o apóstolo Paulo quando fala que ele não tem vergonha. É o Romanos capítulo 1, o verso 16. Nesse capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar exatamente que ele não tem vergonha do evangelho. Ele não tem vergonha de assumir publicamente o evangelho. Ele não tem vergonha de propagar o evangelho. Ele não tem vergonha de confrontar as pessoas com o evangelho. Então ele diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Paulo não se envergonha do evangelho. E você se envergonha do evangelho? Você tem vergonha de falar para as pessoas, não como uma moda, eu sou evangélico, porque com esse crescimento virou um pouco de moda esse negócio de falar que é evangélico. Uma vez estava saindo da igreja e uma pessoa absolutamente embriagada veio na janela do carro. Antes que eu saísse com o carro, ela se aproximou e pediu um dinheiro, né? Se eu podia dar um dinheiro para ela. E aí não sei bem como é que foi a conversa. Eu sei que eu falei para ele que eu era evangélico ou batista, eu não sei. Eu sei que ele olhou para mim e disse: você é evangélico? Sou. Eu também. Eu também. Você tem vergonha? O apóstolo Paulo está dizendo que não tem vergonha. Ele dá rapidamente 3 razões porque ele não tem vergonha do evangelho. Não é bem razões, talvez
3 razões, vamos colocar assim, acho que fica melhor. Olha só, primeiro, ele não tem vergonha porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. Como que ele teria, como que eu teria, como que você teria vergonha de uma coisa que tem salvado as pessoas? Salvado as pessoas da condenação eterna e salvado as pessoas de uma vida medíocre, infeliz, sem sentido. Como é que podemos ter vergonha de falar, eu sou de Jesus? Se Jesus é o poder, que Jesus é o Evangelho, é o poder para transformar a vida das pessoas, salvar as pessoas. Como é que podemos ter vergonha disso? E ele fala, eu não tenho vergonha porque é o poder. Se eu vou falar com uma pessoa que segue outra filosofia, doutrina, religião, princípio, em que o que ela segue é mais poderoso para salvar as pessoas do que o que eu sigo? Por que eu é que tenho que me envergonhar? Segundo, ele diz, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, a segunda razão que eu vejo aqui é porque o Evangelho estabelece na vida da pessoa e na sociedade e nas nações o que é correto, a justiça de Deus. Ela se revela no Evangelho. A vontade de Deus se revela no Evangelho. E Deus é perfeitamente bom, então essa vontade é perfeitamente boa, e Deus é santo e justo, essa vontade é correta. Como eu vou me envergonhar de uma coisa que propõe para as pessoas e para a sociedade um caminho direito, um caminho de honestidade, um caminho de retidão, um caminho de moral, um caminho de decência, um caminho de amor, um caminho de bondade, um caminho de caridade, um caminho de benignidade? Como eu vou me envergonhar de estar seguindo algo assim? Paulo, eu não me envergonho, porque o Evangelho revela o que o homem tem de ser, segundo os padrões elevadíssimos de Deus. Você tem se envergonhado de falar para as pessoas que você segue a Jesus? Não tem motivo para isso, não se envergonhe. Não existe outro caminho que proponha algo melhor do que o caminho do Senhor. Por que me envergonha? Aí o cara chega lá com baseado e te oferece. E você, não, estou na boa. Ah, meu, que é isso? Tá careta? Aí você fica com vergonha de ser careta. E ele, que está te oferecendo um baseado, não tem vergonha de te oferecer. O que está acontecendo? Cara, vamos sair essa noite, a sexta-feira é dia mundial do adultério. Vamos comigo, vamos pegar umas meninas aí. Não, cara, eu não sou casado. Ih, que é isso, meu? Careta, meu. Aí você fica com vergonha. E ele, que é um safado, não tem vergonha de te chamar para isso. Agora você talvez teria vergonha de chamar ele para vir aqui. Mas ele, para levar você para uma boate, não dá vergonha. Paulo está dizendo, o Evangelho revela a justiça. Eu vou me envergonhar disso por quê? É isso que o apóstolo Paulo fala. A coisa está tão terrível por aí que a gente tem vergonha de andar direito. Todo mundo está buscando se dar bem por qualquer caminho, que nós, que pagamos o preço até de nos darmos mal para estar no caminho correto, nos envergonhamos. Lembra daquela frase de Rui Barbosa? Até anotei aqui para não esquecer de falá-la perfeitamente. Rui Barbosa disse uma frase que tem sido um ícone de uma avaliação da sociedade da sua época, que passam-se as décadas, os séculos e os milênios e não muda, que a maldade no coração do homem existe desde o Éden. E naquela época, Rui Barbosa já dizia, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Isso tem acontecido. Nos envergonhamos do Evangelho, por quê? E Paulo vai dizer uma terceira coisa. No final do verso 17, que eu li o 16, mas já passei para o 17, né?
Ele diz: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito o quê? O justo. O Evangelho é vida. Aquele que crê, que tem fé no Evangelho, vai viver desta fé, vai experimentar a verdadeira vida que a justiça traz para ele. Que andar na vontade de Deus, no caminho correto do Senhor, vai trazer como realização, como honradez, como prazer de viver uma vida que se tem orgulho de vivê-la. É uma vida diferente. É a vida plena que Deus programou para os homens. Não me envergonhe do Evangelho, porque no Evangelho eu encontro vida verdadeira, vida digna, vida que encanta, vida que empolga, porque é vida que Deus nos dá. Vou me envergonhar do Evangelho porque, já que o Evangelho é que traz vida ao que crê. Quantas pessoas como nós, durante todos os séculos, estavam mortas e hoje estão vivas? Estavam sem esperança e hoje têm esperança concreta, convicção de vitória. Estava absolutamente vivendo sem sentido e agora a vida faz todo sentido. Se apegavam a essa existência de uma forma desesperada, por isso queriam adquirir tudo, experimentar de tudo. Mas agora entendemos e ganhamos de Deus uma vida eterna e abundante, de tal forma que a coisa mais importante que tem para nós não é nem a existência, mas é a essência da vida que Ele nos deu. Seja mesmo que ela nos traga o confronto com a morte. O Evangelho não é uma coisa pela qual devemos nos envergonhar, querido. Você pode ter vergonha de ter esse tupete, de ter essa barriguinha, de ter umas entradas. Você pode ter vergonha de um monte de coisa, mas do Evangelho você não pode ter vergonha. Tem gente que não tem vergonha de torcer para o Corinthians e tem vergonha do Evangelho. Não é, pastor? Podemos, querido. Onde nós vamos parar? Então, se todo mundo falar que o certo está errado, você vai ficar com vergonha de ser certo? Agora, os nossos jovens, vidas lindas, namorando, eu tenho tido o privilégio de fazer casamento de jovens, na nossa linguagem, já maduros, que namoraram 3, 4, 5, 6, 7 anos e guardaram a castidade. Você vai ter vergonha? Quantas meninas você já pegou? Não, nenhuma, eu sou virgem. Cara, você tem 30 anos e é virgem? Sou. Era virgem. Aí você nunca mais vai falar que é virgem. Hoje eu tenho que resolver isso. Porque quando alguém me perguntar, eu digo: não, já peguei sim, já peguei. Está percebendo? O mundo jaz no... Entra nessa. Paulo falou: não me envergonhe. Agora olha só, quem era Paulo? Me ajudem aí a compor, vocês que já estudaram sobre Paulo. Quem era Paulo? Vamos lá, quem? Um cidadão romano. Ele tinha dupla cidadania, judeu e romano, hebreu de hebreu e romano. Quem? Membro do Sinédrio, era uma autoridade. O Sinédrio era o tribunal, um concílio, tribunal que os judeus tinham, autorizado por Roma, porque Roma que era o império. Então, a nação judaica, uma etnia que tinha sua religião, sua cultura, tinha um tribunal para julgar as coisas dos judeus, as causas dos judeus, de religião, de espiritualidade, também outras causas da cultura judaica. Era o mais alto tribunal. Paulo era do Sinédrio. Paulo era profundo conhecedor das Escrituras, já desde o tempo do Velho Testamento, que ele não era cristão. Ele era hebreu de hebreu, educado nos ensinos dos judeus. Falava vários idiomas. Esse homem está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Eu conheci muita coisa. Fui homem de autoridade, sou membro do Sinédrio, sou um cara culto, eu falo vários idiomas. Ele chegou a falar para uma igreja: eu falo mais do que todos vocês. Criado aos pés do melhor rabino mais conceituado da época, chamado Gamaliel. E religiosamente, Paulo era fariseu. Era uma, vamos dizer assim, uma seita, um segmento do judaísmo,
mas criterioso no cumprimento da lei judaica. Se orgulhavam de conhecê-la e de vivê-la nos mínimos detalhes. Este era Paulo. E Paulo falou, sabe o quê? Eu não me envergonho dessa coisa simples que vocês chamam aí, que é coisa simples, coisa de tolo. Porque o Sinédrio falou, ó, só essa gentalha que crê nisso. Já viram algum grande crer nisso? O tribunal falou isso quando foi julgar. Quando foi o Sinédrio, quando foi falar com os soldados a respeito de por que eles não trouxeram Jesus. Ah, porque o povo, ele fala, ele é isso. Você já viu algum de nós crer em Jesus? Isso é só essa gentalha que crê. Paulo disse, eu não me envergonho. Agora eu vou pegar um outro homem na Bíblia, capítulo 3 de João. Ele chama Nicodemos. Quem era Nicodemos? Sabe quem era Nicodemos? Um homem também de posição social como Paulo, rico. Nicodemos era também membro do Sinédrio, igual Paulo. Nicodemos era fariseu, igual Paulo. Nicodemos era judeu, como Paulo. E Nicodemos era profundo conhecedor das Escrituras, porque ele era mestre em Israel, rabino, como Paulo. Não como Paulo, que não era rabino, mas era profundo conhecedor das Escrituras, como Paulo. Agora, Nicodemos, diferentemente de Paulo, foi procurar Jesus de que forma? Sabe como? De noite. Escondido. Ele não conseguiu falar, não me envergonhe do Evangelho. Ele tinha a mesma história de Paulo. Conhecia as mesmas coisas de Paulo. Agora, paz, meus irmãos, encontrarão no capítulo 3 de João, que Nicodemos, ao abordar o Senhor Jesus, ele fala, eu vejo que você faz milagre, essa coisa aí só pode ser de Deus, não é de homem não. Nicodemos sabia que Jesus era de Deus, mas Nicodemos estava com vergonha de encontrar-se com Jesus. Naquele julgamento que eu falei, está no capítulo 7 de João, que o Sinédrio mandou buscar e trazer Jesus, e eles não trouxeram. E vocês não trouxeram por quê? Porque ele, o povo, ele está falando com autoridade, ele faz isso, faz aquilo. E aí o principal lá do Sinédrio falou, vocês já viram algum de nós aqui, os fariseus, os líderes, crê nisso aí? Nicodemos estava lá no Sinédrio, ficou quietinho. Já tinha se encontrado com Jesus. Nicodemos falou, não, peraí, cara, eu creio. Não, ele ficou quietinho. E ele, como era chave de cadeia, ele queria ao mesmo tempo ser, mas ao mesmo tempo ele tinha vergonha de ser. Então ele falou, vamos fazer o seguinte, a gente não pode condenar uma pessoa sem ouvir. Então ele não queria condenar Jesus, mas ele também não queria assumir a defesa do Senhor. Ele tinha vergonha. Mesma formação de Paulo, mesma posição social de Paulo, mesmo conhecimento de Paulo. Um sem vergonha de ser cristão, e outro absolutamente envergonhado de estar dando ouvido a Jesus. Lá no final da vida de Jesus, quando Jesus é morto na cruz, José de Arimateia vai tirar Jesus da cruz e sepultá-lo numa sepultura de rico. Quem vai com ele? Nicodemos. Pelo que o texto diz, tudo indica que ambos seguiam a Jesus em oculto, ou seja, com vergonha. E você? Se alguém perguntar, você é cristão, você diz que é, mas você precisa assumir essa fé contra oposições em círculos de relacionamento que dizem que o certo é o errado. Você será um Paulo ou um Nicodemos? Você omitirá a defesa do Senhor ou você assumirá até as últimas consequências? Nicodemos fez isso. Ele se envergonhou. E o Senhor Jesus falou a Nicodemos, Nicodemos, você precisa de saber uma coisa. Não é aqui que a coisa acontece, queridão. É aqui, ó. Você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, dando uma de mal entendido, falou, mas que negócio é esse de nascer de novo? Nicodemos sabia do que se tratava. Sabe por que ele sabia do que se tratava? Porque ele era mestre de Israel. E Jesus falou, você é mestre, não está entendendo? Porque fazia parte dos conteúdos pedagógicos do ensino de Israel, dos rabinos,
aos seus pupilos, tanto no templo quanto nas caminhadas, fazia parte ensinar sobre o Deus que dá uma oportunidade para você começar uma nova vida. E aí eles ensinavam o dilúvio, e quando saíam da arca, a família de Noé saía para começar tudo de novo, uma nova vida. Quando eles ensinavam sobre a travessia do Mar Vermelho, de Israel ter saído do cativeiro do egípcio, ensinavam que Israel, ao passar o Mar Vermelho, começava uma nova vida, baseada na lei de Deus, assim como Noé começaria com sua família uma nova vida, baseada na palavra de Deus. Quando eles ensinavam sobre um personagem muito importante, que era o prosélito mais importante e que orgulhava a doutrina judaica, Naamã, eles ensinavam que Naamã, ao sair purificado das águas do rio, sua carne tendo sido feita como a carne de uma criança, saiu para viver uma nova vida, começando com uma nova fé, porque ele foi o único prosélito que disse: só há um Deus no mundo, que é o Deus de Israel. Diferentemente de Jetro, que era um também gentio que se tornou prosélito, mas que disse que o Deus de Israel era o maior dos deuses, admitindo que existiam outros deuses. Naamã não. Naamã falou: só há um Deus, é o Deus de Israel, não tem outro. E aí ele começa uma vida como de uma criança. Nicodemos sabia do que Jesus estava falando, mas ele não conseguiria assumir, porque a vida cristã, meu irmão, não se assume por intelecto, se assume pela fé. Se você foi criado na doutrina cristã, evangélica, católica, espírita, cheia de valores virtuosos, e ao longo do tempo veio agregando valores em princípios e agregou os valores da fé evangélica ou da doutrina evangélica, pode ser que a sua fé não seja fé, seja um assentimento mental de que essas coisas são coisas boas e que devem ser feitas. Devo ir na igreja, devo me batizar, devo dar o dízimo, devo frequentar os cultos, devo ajudar os pobres, devo falar de Jesus. Mas se você não tem apenas um assentimento mental e intelectual, mas você verdadeiramente crê que Jesus é o Filho de Deus, que está vivo em algum lugar do cosmos, você vai ter uma nova vida de tal sorte que nunca se envergonhará disto, porque isto salvou você, isto tem feito você viver na justiça, e isto tem dado uma qualidade de vida especial para você. Você não pode se envergonhar disso. Baixa a cabeça e pensa: tem você vergonha do Evangelho? Será que verdadeiramente você tem nascido de novo? É uma nova criatura em Cristo? Você verdadeiramente crê que Deus é bom, que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador? Então por que você tem vergonha de assumir isso? Esta noite o Senhor está desafiando a nossa vida para uma autenticidade cristã. Se precisar falar com as pessoas simples, fale. Se precisar falar com os poderosos, fale. Se precisar falar com seus parentes, fale. Assuma como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele me salvou e salva todo aquele que crê. Ele é a justiça e ele consertou a minha vida e conserta a vida de todo mundo que crê. Ele dá uma vida nova, me deu uma vida nova e dá uma vida nova para todo mundo que crê. Então eu não me envergonho de viver o Evangelho, de ser de Jesus. E a minha vida é de se tornar nesta terra como a vida de Paulo, que Paulo falou: não mais eu vivo, eu não vivo mais, não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo neste corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como me envergonhar disso? Eu quero desafiar você que é cristão, que está aqui dentro hoje, você que crê que tem um Deus, porque olhando para todo este universo e a beleza microscópica e macroscópica de tudo que existe, só podemos chegar à conclusão que alguma inteligência fez isso. Eu
quero desafiar você que pensa assim, a, pela fé, assumir Jesus em sua vida, para não se envergonhar mais dele. Fazer um compromisso de não se envergonhar, mas de amar a Jesus. A Bíblia diz que a cruz era vergonha, e que a cruz é vergonha para o mundo, mas para o que crê, ela é motivo de orgulho. E Paulo disse: eu não vou me gloriar em nada do meu currículo, eu só vou me gloriar na cruz de Cristo, que é vergonha para as pessoas do mundo, mas para aquele que crê, é honra. Você ama a mensagem da cruz? Ou você se envergonha da cruz? Ó Deus, completa a tua obra, Senhor, na nossa vida. Nós não queremos ser crentes apenas, Senhor, nas situações que são favoráveis. Nós queremos ser sal e luz neste mundo. Nós queremos assumir, ó Deus, socorre-nos na nossa debilidade, porque há situações que às vezes são ameaçadoras e nós nos acovardamos. Oh meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos aqui nesta noite. Faz de nós um exército, guerreiros destemidos, que não se envergonhem de ser de Jesus. E se há aqui nesta casa alguém esta noite que, apesar de ter profunda simpatia pelo Evangelho, ainda não se entregou de coração a viver o Evangelho, ainda não recebeu Jesus como Senhor na sua vida, que isto aconteça agora, Senhor, em nome de Jesus.